Olha, no início deste mês foi sancionada uma lei federal que autoriza a terapia com ozônio. O tema é considerado polêmico, pois divide opiniões de profissionais da área da saúde. Mas o repórter Antônio Cardoso está neste momento com o pesquisador Lisandro Borges, da Universidade Federal do Sergipe e vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, justamente para trazer mais informações desse tema. Boa noite, Antônio. Boa noite, Gilvan. Exatamente. Olha, existem normas para aplicação, como por exemplo, só pode ser feita por um profissional com ensino superior, ou ainda tem que avisar ao paciente que é um tratamento auxiliar. Mas a ozonioterapia divide opiniões e para entender essa polêmica, nós estamos com o professor, pesquisador e vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia, Lisandro Borges. Professor, para o público de casa entender, por que a ozonioterapia divide opiniões? Boa noite. Boa noite. É uma prática integrativa complementar, né, reconhecida pelo Ministério da Saúde, inclusive pelo SUS, e, como você mesmo disse, deve ser aplicada por um profissional com especialização na área e que tenha treinamento para, né, lembrando que o ozônio ele é um gás, precisa um aparelho especial para aplicação. Hoje no Brasil ele está sendo muito aplicado na parte de estética. Muitos tratamentos estéticos, por exemplo, estria, celulite, gordura localizada, a ozonioterapia tem sido aplicada com resultados promissores. Para os outros tratamentos, aí como pesquisador, nós somos obrigados a dizer que ainda não existem evidências robustas, né, artigos científicos de alta qualidade, internacionais, que corroborem os outros mecanismos de uso da ozonioterapia. São mais de 200 doenças que as pessoas que utilizam preconizam, mas na literatura científica ainda falta muito para a gente chegar nessas doenças todas. Hoje é mais na parte de estética que está sendo aplicado e com alguns efeitos promissores. Mas essa falta de evidências é uma parte. A ozonioterapia pode ser prejudicial à saúde, professor? Pode ser prejudicial, inclusive tem relatos já de pessoas que morreram recebendo a ozonioterapia. Por exemplo, como é um gás, como eu acabei de explicar, se a aplicação foi feita de maneira incorreta, por exemplo, gordura localizada e atingir o sistema venoso, né, um vaso sanguíneo, uma artéria, pode causar uma embolia e pode levar à morte. Por isso, né, a precaução de órgãos como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, que emitiu nota contra a ozonioterapia, outras associações médicas também, e nós, como pesquisadores, a gente sempre trabalha com evidência científica e com cautela, né? Então, vamos trabalhar com o procedimento e fazer as publicações científicas para dar segurança para a população. O que a gente é contra é o uso para tudo. Né? Cura desde unha encravada até problemas de artrite, artrose, a gente não concorda com esse tipo de prática. Para ser usada nessas doenças, precisa ter evidências científicas que comprovem que vai ter um efeito. E aí, como você mesmo disse, hoje o profissional que faz a atribuição da ozonioterapia, aí a gente abre o parêntese, o profissional farmacêutico com especialização, ele pode fazer a ozonioterapia numa clínica estética, por exemplo, e ele tem que explicar para o paciente que é algo complementar, que é uma prática integrativa, complementar, que não é curativo, né? Ele auxilia junto com a medicina tradicional. Só para o público de casa, agora a gente encerrar essa discussão, qual é o caminho que deve ser feito para entender a ozonioterapia e aí sim ser usada de uma maneira mais efetiva? Bom, o Ministério da Saúde e o SUS já abriu portas regulamentando essa prática integrativa. Então, nós da academia precisamos o quê? Que essas pessoas, os profissionais que fazem o uso do procedimento e tenham relatos de pacientes que, para N doenças, foram bem-sucedidas na ozonioterapia, que junte esses relatos, tragam para a gente, e aí o Comitê de Ética, todo o protocolo reconhecido, né, na plataforma Brasil, por exemplo, toda a pesquisa que é conduzida com o ser humano precisa ter um termo de consentimento livre e esclarecido, ou seja, a pessoa precisa saber dos riscos e dos benefícios. E aí ser feitas as publicações que tanto a literatura preconiza hoje. Para a gente só deixar o público em casa orientado quanto a isso, qual é a orientação quando a pessoa quer fazer essa ozonioterapia?
Fazer ozonioterapia, primeiro, com um profissional habilitado, com um profissional que tem experiência na prática, de preferência com especialização e registro nos órgãos, os conselhos de classe, ou da biomedicina, ou da medicina, ou da farmácia, e que principalmente seja de conhecimento daquela pessoa que a medicina tem os tratamentos tradicionais, clássicos, e que a ozonioterapia é um complemento. E para isso, então, o profissional tem que elucidar a população de que não vai curar, vai amenizar, vai resolver um problema que o outro, sempre com muita cautela e procurando sempre um profissional habilitado para isso. Perfeito. Gilvan, é contigo. Tá bem, Antônio, muito obrigado, viu? Boas as orientações do doutor Lisandro.